Enfrentamos muitas tempestades ao longo da vida, e cada uma delas parece nos desafiar de maneiras que nunca imaginamos. No entanto, há uma verdade poderosa que frequentemente esquecemos: as adversidades revelam forças e capacidades ocultas dentro de nós. Quando as tempestades surgem, seja na nossa carreira, nos relacionamentos ou na nossa jornada espiritual, elas têm um propósito maior do que simplesmente nos causar sofrimento. Elas estão aqui para nos mostrar que somos mais fortes do que pensamos, que possuímos habilidades que jamais imaginamos ter. Quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que, diante de grandes desafios, descobriram forças que nem sabiam existir dentro delas? São esses momentos de superação que revelam nosso verdadeiro potencial. Talvez você já tenha pensado: eu jamais conseguiria lidar com isso, ou eu não tenho a capacidade para superar essa situação. No entanto, é justamente nesses momentos que descobrimos que não estamos sozinhos. Há uma força divina, uma parceria com Deus, que nos ajuda a enfrentar e superar o impossível. Essa união nos permite acessar um poder que vai além do nosso entendimento, mostrando que somos capazes de muito mais do que acreditamos. Para compreender o propósito das tempestades, precisamos aprender a ler corretamente as situações que enfrentamos. Cada tempestade que surge na nossa vida tem um propósito específico. Vou falar sobre 4 tipos de tempestades e seus respectivos propósitos, para que possamos entender melhor o que cada uma delas está tentando nos ensinar. Primeiramente, vamos explorar as tempestades de denúncia, que vêm para nos alertar sobre comportamentos ou situações que precisam ser eliminados de nossas vidas. Depois, veremos as tempestades que nos ensinam a assumir responsabilidade, as que revelam o poder de Deus, e finalmente, aquelas que nos inspiram e capacitam a viver milagres. As tempestades de denúncia têm a função de nos alertar sobre comportamentos, alianças ou situações que não deveriam fazer parte da nossa vida. Elas sacodem nosso navio, criando medo e insegurança, mas também trazendo à tona o que precisa ser mudado. Quando Deus permite que essas tempestades ocorram, é um sinal de que algo dentro de nós precisa ser tratado. Muitas vezes, são comportamentos desobedientes e prejudiciais que cultivamos ao longo do tempo. A sensibilidade para identificar esses comportamentos é essencial. Precisamos entender quando Deus está agindo em uma situação antes de tentarmos intervir, pois podemos acabar indo contra seu plano para aquela pessoa. Há quem perca coisas valiosas simplesmente por não ter a coragem de eliminar o que precisa ser eliminado. Quando uma tempestade surge, é um momento para vasculhar nosso navio e remover o que nos impede de avançar. Isso pode ser doloroso, especialmente quando o que precisa ser eliminado está profundamente enraizado em nós. Às vezes, precisamos da ajuda de profissionais para identificar e lidar com mágoas, ressentimentos e decepções que carregamos há anos. Reconhecer que algumas tempestades vêm para nos denunciar é um passo crucial para a cura e o crescimento. Precisamos enfrentar essas situações com coragem e disposição para mudar. Outro tipo de tempestade que enfrentamos é aquela que nos ensina a assumir responsabilidade pelas nossas vidas. Frequentemente, enfrentamos desafios porque seguimos nossos próprios desejos sem considerar as consequências. Essas tempestades nos mostram que precisamos ser corajosos o suficiente para fazer nossas vontades e, ao mesmo tempo, assumir as responsabilidades que vêm com elas. A sociedade nos pressiona a nos conformar com certos padrões, mas é vital que sejamos fiéis a nós mesmos e às nossas convicções. Ao buscar uma vida mais espiritualizada, podemos nos enganar, confundindo o mal com o bem. Precisamos estar atentos, pois o mal usa o bem contra nós de maneira sutil. O processo de nos tornarmos pessoas melhores é gradual e exige paciência e coragem. A pressão para agradar os outros e nos adaptar às expectativas alheias pode nos impedir de mudar e crescer. Para avançar, precisamos tomar decisões difíceis e afastar comportamentos ou pessoas tóxicas que nos puxam para baixo. Embora isso possa ser doloroso, é essencial para nosso desenvolvimento e crescimento pessoal. Nem todas as tempestades vêm para nos denunciar ou nos ensinar a assumir responsabilidade. Algumas vêm para nos lembrar do poder de Deus em nossas vidas. Essas tempestades não são apenas para nos corrigir, mas para nos fortalecer na fé e nos lembrar que Deus está no controle de tudo. Quando reconhecemos a soberania de Deus, nossos problemas parecem menores. Às vezes, uma tempestade pode afetar um grupo, mas a lição pode ser destinada a uma pessoa específica. Deus usa essas situações para nos lembrar de sua presença constante e de seu poder. Enfrentar tempestades com fé nos permite ver o poder de Deus em ação. Precisamos confiar que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco, nos guiando e protegendo. Essas tempestades fortalecem nossa fé e nos ensinam a confiar nele em todas as circunstâncias.
Saber que Deus está no controle nos dá a segurança de que podemos enfrentar qualquer desafio. Essas experiências são testemunhos poderosos de Sua presença em nossas vidas e nos ajudam a fortalecer nossa confiança e dependência nele. As tempestades que nos inspiram e capacitam a viver milagres são talvez as mais transformadoras. Elas nos mostram que somos capazes de superar grandes desafios e inspirar outros a fazerem o mesmo. Essas tempestades nos oferecem oportunidades de viver o incrível e o sensacional, superando obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Nosso estilo de vida pode servir de inspiração para aqueles ao nosso redor. Quando enfrentamos tempestades com coragem e ação, mostramos aos outros que também podem superar desafios semelhantes. Essas tempestades nos ensinam que, com fé e determinação, podemos superar qualquer obstáculo. Elas nos capacitam a viver milagres e a inspirar outros a acreditar em suas próprias capacidades. Enfrentar essas tempestades com uma perspectiva positiva nos permite emergir mais fortes e motivados. Quando inspiramos outros com nossas ações, criamos um ciclo de positividade e crescimento que se espalha além de nós mesmos. Essas tempestades são lembranças de que somos mais fortes juntos, e que nossa fé e coragem podem mover montanhas. As tempestades em nossas vidas não são meramente obstáculos, mas sim oportunidades para crescimento e revelação de nossa verdadeira força e capacidade. Quando enfrentamos essas adversidades com a perspectiva correta, não apenas superamos os desafios, mas também emergimos mais fortes e inspiramos outros a fazer o mesmo. Cada tipo de tempestade tem um propósito específico para nos transformar e nos fazer crescer. Seja uma tempestade de denúncia, de responsabilidade, de poder divino ou de inspiração, todas elas trabalham juntas para nos moldar em versões melhores de nós mesmos. Abraçar as lições que essas tempestades nos oferecem e confiar em Deus é a chave para viver uma vida extraordinária e plena. As tempestades nos mostram que, com fé e determinação, somos capazes de superar qualquer obstáculo. Elas nos lembram da importância de confiar em Deus e de ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Ao enfrentarmos essas tempestades com coragem e ação, mostramos às pessoas ao nosso redor que também podem vencer desafios semelhantes. Portanto, ao olharmos para as tempestades em nossas vidas, vamos lembrar que elas são oportunidades disfarçadas. Elas revelam forças ocultas, nos ensinam a assumir responsabilidade, demonstram o poder de Deus e nos inspiram a viver milagres. Cada tempestade é uma chance de crescer, aprender e emergir mais forte do que antes. Ao confiarmos em Deus e enfrentarmos os desafios com coragem, podemos viver vidas verdadeiramente extraordinárias e plenas, inspirando outros a fazer o mesmo.